Bom dia, boa tarde ou boa noite. Todo mundo bem por aí? Sim, estamos ao vivo e a cores para todo o Brasil e países lusófonos e também anglófonos e francófonos. Respire. Nós vamos começar hoje uma série boa chamada Matemática 101, ou seja, a matemática mais básica possível para você tirar aquelas dúvidas insuportáveis que te incomodam durante essa sua vida escolar do Fundamental 1, 2 e no ensino médio também. E claro, de repente, lá no superior, você também vai precisar dessas, como a gente chama, dessas continhas básicas. Então vamos direto aqui na pedra, sem mais delongas, 3, 2, 1, 0. Matemática 101. Esse nome é dado nas universidades norte-americanas quando é a primeira matéria introdutória, por exemplo, de um curso. Matemática 101, ou cálculo 101, lá no caso do superior, é aquela primeira que você faz. Ou seja, é uma revisão de tudo que você viu para poder deixar que você entre na faculdade ou faça aquele seu curso de maneira nivelada com os demais coleguinhas. Ou seja, é a base da base. Certo? Eu vou embora do canto, já me conhece. Tchau. Primeira coisa biruta, eu preciso falar uma frase, que é uma palavra, na verdade, que dá arrepio em 308% das pessoas que eu conheço, principalmente quinto ano. Os pequenininhos, quando esta palavra aparece no quadro, os caras têm medo. E a palavra é fração. Eu vou dizer uma frase de novo, faço questão de contar a origem. Fração vem de fraxio, que quer dizer quebrado. Por isso que você fratura o braço, fratura a perna. Fraxio, fraturar, é um pedaço de alguma coisa. Certo? Fraxio. Em inglês, fraction. Em português, fração. Só que eu vou contar algumas coisas aqui. Eu só posso chamar de fração um número A sobre B com uma condição. O A tem que ser menor do que B. Senão não é pedaço de alguma coisa. Por quê? Eu vou usar aquele exemplo triste, paupérrimo, de quando éramos pequenininhos, que a tia que dava matemática dizia assim, eu tenho pavor desse exemplo, mas eu vou contá-lo aqui. Você tem um chocolate dividido em 4 partes. Aqui estão meio diferentes, vamos fazer um pouco. Isso, pronto. Não estão exatamente iguais, mas engana. Certo? Muito bem. Então a tia lá da escola dizia assim, olha, você tem um chocolate dividido em 4 partes. Se eu pegar só este pedaço aqui, quem vai ser? Bom, se você pegar este pedaço, você está pegando um pedaço de um total de 4. Então você pegou 1/4 do chocolate. Lembra disso? Você era pequenininho e lembrava dessas coisas. Claro que se você pegar, por exemplo, esses 3, vamos pintar em verde para não confundir, estou pegando 3 partes de 4. Certo? Tudo bem. Então isso é a fração. Vamos fazer um 3 decente, diretor. A mesa começa a ficar engraçada. A mesa sempre é engraçada, mas quando estamos ao vivo ela fica mais engraçada. 3/4. Só que tem um problema. Você vai ver lá na sua continha, aparece assim. 5/4. Velho, como é que eu vou ter 5/4? Se meu chocolate foi dividido em 4 partes, como é que eu vou pegar 5 delas, velho? Claro para todos? Então, isto aqui tem um nome. Isto aqui tem um nome. Não é fração propriamente dita. Isto aqui se chama fração imprópria. Por quê? Porque o A está sendo maior do que o B, ou seja, o numerador é maior do que o denominador. Então isso é uma fração imprópria. Isso não existe como fração. Isso aqui é um número, mas não é fração. Fração é um pedaço de alguma coisa. Então essa condição tem que ser satisfeita. Cuidado que tem muita prova que derruba as pessoas aí. O cara coloca lá uma fórmula qualquer, blá, 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 igual a blá, 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 7/5, blá, 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 blá.
Pode-se afirmar que o lado direito é um número fracionário. Não é não, velho. Que fração, velho? Aqui, ó, 7/5. O de cima é maior do que o de baixo. Não tem como ser fração. Claro, para todos, então, fração. Um pedaço de. Fraccionem. Fraccionem. Certo? É um pedaço de alguma coisa. Certo? Nunca mais esqueça isso. Só que nós temos algumas coisas estranhas. Então, eu preciso contar. Isso faz parte da matemática 101, que é uma grande dúvida de muita gente. Eu vejo muita gente entrando pelo cano com isso. E eu fico triste quando vejo essas coisas, porque às vezes, você deveria saber. A gente parte do princípio que você sabe. Mas às vezes você não sabe, não por culpa sua. Eu tenho, por exemplo, A sobre B. Lembrando que a nossa condição é que o A seja menor do que B. E eu tenho um número aqui na frente. Um Czão. Como é que é o nome disso? Então, cuidem. Primeira coisa. Isso aqui tem que ser visto como uma fração mais outra. Como? Se o C não é fração. Claro que é. Então eu vou contar um segredo para os senhores. Quando se escreve C, um C grande em um número qualquer grande, por exemplo, 2/1/4. Cuidem, o que está escrito aqui na verdade é 2 mais 1/4. Por quê? Porque essa forma de representação implica em você dizer 2 inteiros e mais, tem um mais escondido aqui, não dá para ver, mas eu juro que tem, mais 1/4. Certo? 2 xícaras e mais 1/4. 3 colheres e meia, ou seja, 3 colheres inteiras e mais meia colher. Certo? Então lembrem, não é para multiplicar o 2 por 1/4, velho, é 2 mais 1/4. Daí você usa uma técnica que não é minha, obviamente, é uma técnica que já existe. Você pega esse cara, multiplica por esse e faz essa continha. Então vamos lá. 4 vezes 2, 8. 8 mais 1, 9. E o 4 continua o 4 embaixo. Então se eu tenho 2 xícaras ou 2 colheres, não importa, mais 1/4, na verdade eu tenho 9/4. Mas como? Então agora eu vou poder contar isso aqui para todo mundo. Se for fazer essa continha, vamos fazer essa continha como a gente sempre fez. 9 dividido por 4. 4 vezes 2, 8. Para 9, 1. Então, o que eu tenho na verdade? Eu tenho 2 colheres inteiras, mais este resto, 1/4. Mais 1/4. Ah, por que ninguém conta isso? Conta você que não vê, velho. Você que não vê. Então, cuidem. Quando tem um número grandão na frente de uma fração, estaremos somando esse número grandão com a fração. Por exemplo, mais um. Quem é 3/1/2? Então, isso aqui tem que ser reescrito como sendo 3 mais 1/2. Você sabe que você faz este produto, este vezes esse, e daí faz essa continha aqui. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1 que estava aqui, 7. E embaixo eu tenho 2, tenho 2. Ah, que coisa bacana. Vamos ver se funciona. Vamos dividir, então, 7 por 2. 7 por 2 dá 3. 3 vezes 2, 6 para 7 e 1. 3 inteiros, mais 1/2, mais 1/2. Ah, mas que coisa legal. Claro para todo mundo? Sim, sim. Só que veja a diferença agora. Então, isso aqui que as pessoas confundem. Você tem, por exemplo, o seguinte numerinho. Isso. Fazendo essa cor, eu vou pintar a casa com isso. 2/3 mais 3/4. Bom, se pode fazer de duas maneiras. Ou você faz, como eu chamo, a borboletinha. Só que lembrem, a criação da borboletinha não é minha. Todo mundo faz isso. Faz uma asa aqui, faz outra asa aqui. Hoje e só nessa primeira vez, vou desenhar as anteninhas. Então aqui estão as anteninhas. E aqui está o abdômen da borboleta. Certo? Tá bem. O que você faz aqui? Olha que bonitinho.
No abdômen, ou seja, lá embaixo, você faz o produto. 3 vezes 4, 12. Você começa primeiro pela asa que está apontando para o lado esquerdo, que é essa daqui. Ó. 4 vezes 2, ó, bem, 4 vezes 2, 8. Agora você faz esta asa aqui, que está apontando para o lado direito. 3 vezes 3, 9. Aqui tem um mais, então aqui também tem mais. 8 mais 9, 17 sobre 12. Certo? Essa é a nossa forma da borboletinha. Então, embaixo você faz o produto, daí você soma primeiro a asa que está apontando para o lado esquerdo, ou seja, a amarela que está apontando para cá. Faz o produto, 4 vezes 2, 8, e depois faz o produto dessa, que está apontando para o lado direito, 3 vezes 3, 9. Como aqui no meio tem uma soma, você vai lá e soma, certo? 17 sobre 12. Daí alguém pergunta assim, pegar um caso já mais avançado. Você tem 3x sobre 4 mais 2 terços igual a 2. Por mais que eu faça a borboletinha do lado esquerdo, não vai adiantar, porque tem um x fedorento lá atrapalhando. Então o que você faz? Olha bem devagar, eu vou até ficar no canto para contar isso. Isso é importante. Quando você tem denominadores atrapalhando, ou seja, tem uma fração 4, 3, 5, 2 embaixo atrapalhando, incomodando, o que você faz? Livre-se desse denominador. Como é que eu me livro desse denominador? Bom, eu tenho que achar o mínimo entre todos os valores que estão nos denominadores. 4, 3 e 1. Não se esqueça que o 2 está em cima do 1. Não aparece, mas está lá. 4, 3 e 1, o mínimo é 12. Então, se eu multiplicar todo mundo por 12, eu acabo fazendo algumas mágicas. Então, dá uma olhada aqui na pedra. 3, 2, 1, 0. Vamos aqui. Lembrem, primeira coisa, que eu tenho um fedorento escondido aqui. Ó. Tenho um aqui. Certo? Eu vou eu vou multiplicar todo mundo por 12. Por quê? Porque o mínimo entre esses três aqui é 12. Certo? Então, eu vou multiplicar todo mundo por 12. Quando eu falo todo mundo, é todo mundo. Vai ter um 12 aqui, vai ter um 12 aqui e vai ter um 12 aqui. Certo? Então, vamos lá. Aqui tem 3x sobre 4 mais 2 terços igual a 2. Veja que a parte em azul eu repeti exatamente o que tinha lá em cima. Ou seja, bem devagar. Isso daqui está aqui, isso daqui está aqui, isso daqui está aqui. Certo? A única coisa diferente que eu fiz foi multiplicar todo mundo por 12. E quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo. Por que que eu faço isso? Olha que bonitinho. 12 por 4 dá 3. 12 por 3 dá 4. E 12 vezes 2 dá 24. Então, o que que eu tenho aqui? 3 vezes 3x mais 4 vezes 2 tem que ser igual a 12 vezes 2. 3 vezes 3x, 9x. 4 vezes 2, 8. 12 vezes 2, 24. 9x será 24 menos 8. 9x será 16. Portanto, x será 16 sobre 9. Veja, é um troço biruta, mas é que, na verdade, para você se livrar desses caras que estão atrapalhando aqui, você tem que multiplicar pelo mínimo. Não adianta multiplicar por 4. Eu sumiria com o 4, mas não sumiria com o 3. Não adianta multiplicar por 10, porque daí o 4 ficaria 2,5. Então eu multiplico pelo mínimo. Ou seja, o mínimo entre 4, 3 e 1 é 12. Então eu multiplico todos os lados por 12. E quando eu falo todos os lados, é todos os lados, todos os membros. Por quê? Para poder manter o que a gente chama de equação. O que eu faço aqui, tenho que fazer aqui também, para manter os dois lados iguais. Certo? Só que agora tem uma coisa engraçadinha. Então, bem devagar. Onde muita gente se bate. Eu tenho uma fração 2 terços. Se eu multiplicar em cima
e embaixo por 2, o que eu terei? Vamos ver. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Ou seja, 2 terços e 4 sextos são frações equivalentes. Como é que eu sei? Bom, como é que eu sei? Porque eu multipliquei em cima e embaixo pelo mesmo valor. Nós podemos provar esta equivalência fazendo a regra da razão. Olha que bacana. Se você fizer 2 vezes 6 e fizer 4 vezes 3, vai dar o mesmo valor. 2 vezes 6, 12. 4 vezes 3, 12 também, ou seja, são proporcionais. Claro para todos? Só que cuidem, aqui tem uma grande maldade, porque todo mundo esquece. Veja que eu tenho uma fração 2 terços e multipliquei em cima e embaixo por um número k qualquer. Certo? Multipliquei em cima e embaixo por um k qualquer. Certo? Então eu vou ter aqui 2k e embaixo 3k. Certo? Vamos ver se isso funciona. Vamos ver se isso funciona usando proporção. 2 está para 3, não é mais 2 dividido. 2 está para 3, assim como 2k está para 3k. Vamos usar de novo a definição da razão e proporção. Multiplicando 2 vezes 3k, isso aqui vai dar 6k. E agora a rosa, 3 vezes 2k, dá 6k também. Ou seja, realmente são proporcionais. Só que cuidem, o que muita gente erra, o cara tem 2 terços e multiplica isso daqui por 4. Quando aparece assim, cuidado, eu estou multiplicando o 4 pelo 2 só. E o 3 multiplica por quem? Filhinho, o 3 está sendo multiplicado pelo 1 que está aqui embaixo. Então, o que eu tenho aqui? 4 vezes 2, 8. 3 vezes 1, 3. Então, cuidem. Quando eu tenho multiplicação de frações, A sobre B vezes C sobre D é um produto de frações, eu tenho AC sobre BD. De cima com de cima, de baixo com de baixo. Não pode, em hipótese alguma, neste caso, usar borboletinha. Borboletinha é só quando eu somo frações, ó. Somo ou subtraio. Quando é produto de fração, desculpem, produto de fração. O de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Certo? Então, vamos agora ampliar isso. Vamos voltar à soma de número inteiro com fração. A mais B sobre C. Que é o que nós tínhamos aqui. Né? A mais B sobre C. O que eu tenho? Então, se faz aquela nossa mágica lá. Multiplica isto por isso e faz essa continha. Então, o que eu tenho na verdade? A vezes C é AC. Aquele B continua sozinho sobre C. Claro para todos isso? Então, cuidem. São essas maldades da matemática que fazem com que você odeie essa disciplina. Mas se você souber elas todas, você não se atrapalha mais. Claro para todo mundo? Muito bem. Outra coisa. Um número A vezes um número A é A ao quadrado. Não é 2A. Não passe vergonha. Não vá falar um troço desses. Por quê? Então vamos lá. 4 vezes 4. 4 vezes 4, você sabe que é 4 ao quadrado. Mas por quê? Então vamos lá. 4 vezes o número 4. Eu tenho 4, mais 4, mais 4, mais 4. Ou seja, eu estou somando o 4 vezes. Estou somando o 4 vezes. 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4 16. Então, cuidem.
A vezes A é A quadrado. Não vá dizer que é 2A, por favor. De forma análoga, agora eu preciso contar uma coisa onde todo mundo também se embanana. Se eu tenho assim, 4A menos 2, tudo isso dividido por 2, por exemplo. Olha o que a matemática proporciona. Eu posso fazer de duas maneiras isso, que eu vou cair no mesmo lugar, claro, né? Primeira maneira. Eu divido em duas frações. Uma vai ser essa aqui, ó, 4A sobre 2. A outra fração vai ser menos 2 sobre 2. Certo? Eu tenho duas frações. Então vamos lá. Primeira maneira. 4A sobre 2 menos 2 sobre 2. Certo? Dividi em duas. Por que menos? Porque aqui é menos, filhinho. Aqui é menos. Então aqui também vai ser. Certo? 4A sobre 2, pode dividir número com número, fica 2. Ou seja, 2A. 2 sobre 2 é 1. Então essa é a primeira maneira. Segunda maneira. Veja que 4A e 2, os dois membros têm número, os dois termos têm número 2, ó, ou o múltiplo dele. Tem 2 aqui, tem 2 aqui. Então, se tem 2, eu posso colocar para fora. Eu posso colocar o 2 para fora. Então, eu terei. Olha que bonitinho. Eu tenho 4A, que é o que tinha aqui. 4A. Dividido por esse 2 que eu coloquei para fora. Então, 4A dividido por 2, sobram 2A. Certo? Muito bem. Aqui é menos, então continua menos. 2, que está aqui, dividido pelo 2 que está lá fora. 2 por 2 dá 1. E embaixo eu continuo com esse 2 que estava aqui. Olha que bacana. Eu posso simplesmente cortar o 2 com o 2. Está lá teu 2A menos 1 de novo. Então, quando possível, você faz o que a gente chama de colocar em evidência o termo. Nesse caso, vamos deixar bem claro aqui. 4A menos 2, ambos são pares. Como o menor deles é o 2, eu coloco o 2 para fora. Daí eu divido 4A por 2, sobra um só 2A. Aqui é menos, aqui também é. Daí agora eu divido 2, este 2 aqui por esse 2, 2 por 2 dá 1. Então, as duas são exatamente iguais. É o mesmo valor. 4A menos 2 é a mesma coisa que 2 que multiplica 2A menos 1, certo? Por que eu conto isso? Quando você entrar de cabeça lá dos produtos notáveis, um dos mais legais que tem na Terra é esse daqui, A quadrado menos B quadrado. Porque eu posso reescrevê-lo como sendo A mais B, A menos B. Isso aqui chama-se identidade, ou, aqui no Brasil e na Itália, produto notável. Lembre que eu tenho que ter este formato, um número ao quadrado menos outro número ao quadrado. O que vai ser isso? A soma dos dois multiplicada pela diferença dos dois. Então, um caso típico, nós já falamos aqui lá no encontro passado, vou falar de novo. Se você tem uma função de x dada por x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, nós temos um problema sério aqui. Porque você sabe, lá da condição de existência, que este cara não pode ser zero. Isso aqui tem que ser diferente de zero. Por quê? Então agora eu vou contar de novo aquilo. Para ser fração, eu tenho A sobre B, com o A menor do que o B. Só que nós temos uma outra condição. O B nunca pode ser zero. Pode ser o que você quiser colocar lá, menos o zero. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que x menos 1 tem que ser diferente de zero. Portanto, o x tem que ser diferente de 1. Então, eu posso colocar qualquer coisa lá. Certo? Menos o 1. Menos 1. Se eu colocar 1, se eu insistir em colocar 1, quem vai ser a função no ponto 1? Já que o x é 1. Lembre que
Só quero contar de novo o que eu contei lá 20 vezes na função. Quando aqui é x, aqui também é. Então, o valor que está aqui vai entrar no lugar do x. Certo? X ao quadrado é 1 ao quadrado, menos 1 que já estava lá. X é 1. 1 ao quadrado é 1. 1 menos 1 dá 0. 1 menos 1 embaixo dá 0 também. Ou seja, uma das 7 indeterminações da matemática. Só que tem uma coisa aqui. E nunca ninguém vê. Se aparecer essa questão aqui na prova, eu tenho certeza que você vai marcar lá a letra D, não tem solução. Indeterminado. Mentira, tem sim, se você pedir ajuda para os produtos notáveis. Então vamos reescrever isso daqui. X ao quadrado menos 1 cai exatamente nessa situação. X ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então, x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Eu coloco o quadrado em vermelho, porque a gente sabe que esse quadrado não está lá. Mas no caso do 1 não faz diferença nenhuma. O que eu posso colocar aqui? Transformar em identidade. E agora eu posso pôr fogo nesse troço aqui, ó, já que é um bloco. Então isso aqui, na verdade, será uma função chamada x mais 1, que não tem nenhuma restrição. Eu posso colocar o que eu quiser no lugar do x. Então eu vou contar aqui no cantinho uma coisa importante. Quando você cai em situações como essa, onde você achou aqui o 0 sobre 0 e na sua cabeça não dá para resolver, porque é uma das 7 indeterminações, veja se não tem alguma ferramenta matemática que você possa usar para simplificar isso. Então lembre, x ao quadrado menos 1. Eu posso escrever como x ao quadrado menos 1 ao quadrado, porque o expoente de 1 tanto faz. X ao quadrado menos 1 ao quadrado pode ser x mais 1 que multiplica x menos 1. Quem diz isso? Lá em cima, a lei das identidades. X mais 1 que multiplica x menos 1, eu posso pegar o x menos 1 e cortar os dois. Eu só posso cortar aí, porque isso aqui é um bloco. Não vá cortar o x com o x que eu corto a tua cara fora, velho. X menos 1 com x menos 1 é um bloco. Eu arranco o bloco fora, fica só x mais 1. Como a função é x mais 1, eu posso colocar o que eu quiser no lugar do x. Número negativo, número fracionário, batata doce, agrião, pelo de cachorro, nariz de borboleta, perna de cobra, que é um bicho bem pernudo, inclusive, e dente de borboleta, que também é um bicho bem dentuço. Claro para todo mundo? Então, cuidado. Viu como tem algumas maldades na matemática que você não lembra? Pois é. Então, algumas coisas têm que ficar muito claras. A diferença, quando você for fazer continha, inclusive no seu caderno, na sua apostila, no seu livro, na sua prova, eu estou falando das coisas à medida que eu vou lembrando. Não existe uma ordem aqui. Lembrando que isso aqui em Matemática 101, você está revendo alguns conceitos que ficam aí meio obscuros. Um número k multiplicado por a sobre b está dizendo que eu estou multiplicando só em cima, hein? Isso aqui é AK sobre b. A menos que o k seja 1, o que não faria sentido se multiplicar por 1, não faz sentido nenhum se multiplicar um número por 1. Se o k não for 1, eu nunca vou poder dizer que esse negócio aqui é igual a b. Nunca vou poder dizer um troço desses, a menos que o k seja o próprio 1. Ah, mas se o a e o b forem 0? Se o a e b forem 0, você cai aqui, ó, numa das 7 indeterminações. Certo? Então, cuidem. Outra coisa que a matemática permite. Lembre que aqui a gente achou um valor chamado 16 por 9. Quem é 16 por 9? Não interessa quanto é 16 por 9. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Ele está entre 16 por 8 e 16 sobre 10. Isso eu tenho certeza. Quem é 16 sobre 8? 16 sobre 8 é 2. Quem é 16 sobre 10? É 1,6. Então, o que eu posso dizer? Então, primeiro, vamos mudar esses números de lugar, né? Porque eu não posso ter um número maior antes, né, ô cabeça de vaca? Mudar os K de lugar aqui. Pronto. Todo mundo mudou de lugar, todo mundo agora ficou feliz. Então, o que eu posso dizer aqui? Eu tenho certeza absoluta que 16 sobre 9, está entre 1,6 e 2.
Só que vejam, neste caso, eu não posso colocar o sinal de igual aqui. Por quê? Porque 16 sobre 10 é, desculpem, 16 sobre 10, que é 1,6. 16 sobre 8 é, desculpem, 16 sobre 8, que é 2. Agora, o que a banca pede é 16 sobre 9, então não tem nada de mané igual aqui. É só estar entre os dois. Então você marcaria lá no gabarito, por exemplo, letra B. Letra B, o número X está entre 1,6 e 2. Então, minha sugestão, tenha ideia de como fazer uma mensuração, uma aproximação do valor, usando bom senso, claro, usando bom senso. Eu sempre digo, se fez uma conta absurda lá, de uma certa, vestibular, Enem, seja lá, tanto faz, não interessa, você chegou a 2.473 por 1.692. Cara, não dá tempo de se fazer essa conta, velho. Você vai perder muito tempo. Então, o que eu sugiro? Olha o que eu sugiro, velho. 2.473. 2.400. 1.692. 1.700. Por quê? Porque faltam só 8 para chegar em 1.700. Aqui passaram 73. Então eu poderia dizer que 2.500, por exemplo, poderia, certo? Mas, entendeu? É bom senso. Pega esse zero, vai embora com esse zero. 24 por 17. Bom, primeira coisa, eu não sei quanto é, mas de novo, 24 sobre 17. Isso aqui vai estar entre 24 sobre 16, que é o número inferior mais próximo, e 24 sobre 18, que é o superior mais próximo. Ou seja, por 2 dá 12 e 9. Por 3 dá 4 terços. Aqui, por 2 dá 12, por 2 dá 8. Por 2 dá 6, por 2 dá 4. Por 2 dá 3, por 2 dá 2. Então ele está entre 4 terços e 3 meios. Claro para todos isso. Então, veja, a frase é simples, filhinho. A frase é simples. Sempre que possível, aproxime com bastante bom senso, com bastante carinho. Vamos ver aqui quanto dá isso exatamente. Vamos ver, caso fosse fazer isso na mão. 2.473 dividido por 1.692. 1,46. E uns quebrados, claro. Então, isso aqui, o valor exato, 1,46 e uns quebrados. Quem é 3 sobre 2? 1,5? 1,5. Quem é 4 sobre 3? 1,33333. Ou seja, 1,46 está exatamente no meio dos dois. Claro para todo mundo? Sim, sim. É que nem aquela história do pi. Ah, o pi vale 3,14. Não vale, não. 3,14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 9, 7. Também não. Ué, quanto vale pi? Nossa, velho. Pi está entre 21 terços e 22 terços. Não é um valor exato. Não é um valor exato. É um valor extremamente transcendental. Não tem nenhuma fração A sobre B que determina o exato valor de π. Está entre esses dois aí. Claro para todo mundo. Se você disser que vale 3, como diz o Enem às vezes, está mentindo. Se disser que vale 3,14, está mentindo também. Ou seja, depende do que a banca der por aproximação. Mas a frase é, você tem que saber entre quais limites está um certo número. Pegar um caso bem bobo. As pessoas ficam decorando raiz, não precisa decorar raiz. A banca lhes dá, caso necessário. Mas tem que saber mais ou menos. Por exemplo, raiz de 2, 1,41 e uns quebrados. Raiz de 3, 1,73 e uns quebrados. Raiz de 5, 2,23 e uns quebrados. Por quê? Porque, olha que óbvio, pegar o caso da raiz de 5. Pegar esse cara aqui. Raiz de 5
está entre raiz que você conhece, que é o 4, e a raiz de 9, que é a próxima. Raiz de 4 é 2. Raiz de 9 é 3. 4 está um número antes. 9 está 4 números depois. Então, você pode ter certeza que a raiz de 5 está mais perto de 2 do que de 3. Certo? Então, nesse caso, 2,2, não é 2,5, não vá dizer que é 2,5, pelo amor dos meus filhinhos. Ah, mas a raiz de 6. Então, essa é outra briga. Tem uma propriedade na matemática que diz assim, raiz de 6 é a mesma coisa que raiz de 2 vezes 3. Ou seja, eu simplesmente transformei o 6 em um produto. Certo? O que a propriedade diz? Isto aqui é raiz de 2 vezes raiz de 3. Não vai somar as raízes que eu dou na tua cara, velho. Raiz de 6 é raiz de 2 vezes raiz de 3. Ou seja, seria 1,41 vezes 1,73. Só que a banca, vou contar mais uma coisa aqui. Salvo casos raríssimos e especialíssimos, a banca vai perguntar alguma coisa em termos de número. Por exemplo, sabendo que a altura de um cilindro é 10 metros e que seu raio é de 4 metros, qual é o volume? Daí a banca diz, considere π igual a 3 para facilitar a vida. Se a banca não disser coisa alguma, lá nas respostas não vai ter 314 mil, não, vai ter alguma coisa, π. 30 π ao cubo, 45 π ao cubo, metros cúbicos. Entendeu a ideia? Então cuidem com essas coisas. É litros, na verdade. Se a banca quer volume, litros. Se a banca quiser capacidade, litros. Se a banca quiser volume, metro cúbico. Se a banca não der os valores, nem da raiz de 2, nem da raiz de 3, vai ficar em função disso. Isso vai acontecer lá na frente em logaritmo, a mesma coisa. Ah, dado que o log de 2 é tanto, o log de 3 é tanto, quanto é o log de 18. Vai ser em função deles. Claro, para todo mundo. Então, se a banca não der, não se preocupe. Eu sempre conto em sala que o π não é o único transcendental, tem outros números transcendentais. Um deles é o e, que eu já contei aqui, 2,7182818, e tem seu amigo φ, que é a famosa relação áurea, que é 1 mais raiz de 5 sobre 2. 1,618 e uns quebrados. Veja que a banca, geralmente, neste último caso, a banca conta uma historinha, principalmente se a banca for o CPM ou o CMC. A banca conta uma historinha. Chama-se relação áurea. É isso aqui. Relação áurea é isso daqui. É esta divisão por essa, ou seja, AB sobre AC. Se isso for 1,618 e uns quebrados, a relação é dita relação áurea. É o número de ouro. Bonito, né? Uma definição da matemática graciosa, mas você não precisa saber a definição. A banca dá, nessas coisas menos óbvias, como raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, a banca dá. O mesmo ocorre lá na trigonometria, por exemplo, com cosseno de 20. Você não precisa ficar decorando quanto é cosseno de 20. A banca vai te dar o valor. Só que você tem que ter em mente, aí que vem a frase boa, você tem que ter em mente como é que o cosseno se comporta. Como é que esse cosseno biruta se comporta. Por isso que eu falo, você tem que saber as matérias todas? Tem, felizmente ou infelizmente. Primeira coisa que você sabe com relação ao cosseno fedorento. Cosseno começa antes, né? Antes do seno. Varia de -1 até +1. Então isso você tem que saber. Se não souber isso, eu vou dar com o cosseno na tua cara. Certo? Então esse aqui é teu cosseno fedido. Começa antes e continua igual ao cosseno, igual ao seno, só que começa antes. Começa 90 graus antes. Então lembre, o cosseno, o valor do cosseno nunca será superior a +1 e nunca será inferior a -1. Mas aqui você vê como ele se comporta. Ó. O cosseno de 0 é 1. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Certo? Claro para todos? Mas o cosseno de 90 graus é 0. Então, o que está acontecendo? Eu estou caindo. Os valores estão caindo aqui. Ó.
claro para todos, e cuidem com essas coisas, velho. Cuidem com essas... Isso é uma grande maldade. Enquanto o seno está crescendo nesse intervalo, o cosseno está decrescendo. Então você não precisa saber quanto é o cosseno de 20. Eu sei, isso é uma coisa que lá naquela tabelinha vocês têm, que o cosseno de 30 é a mesma coisa que o seno de 60. Ou seja, raiz de 3 sobre 2. Certo? Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Ou seja, aproximadamente 0,7. Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 é 1,732. Dividido por 2, dá mais ou menos 0,86. Sai daí. Então o cosseno de 20 vai ser um pouco menor do que isso, já que o cosseno está caindo. Pode ver, ó. 0, aqui é 45, aqui é 90. Então ele está caindo. O cosseno de 20, como vem antes de 30, vai ser um pouquinho maior. Então o que eu posso ter a certeza? O cosseno de 20 graus será maior do que o cosseno de 30, mas será menor do que o cosseno de 0. Cosseno de 30, 0,86. Cosseno de 0, 1. Então eu posso ter certeza que esse valor está aqui. Vamos ver quem é o valor exato. Já conto para os senhores. Você não sabe decorar. Ah, sim, vou ficar decorando o cosseno de ângulo, né? Ninguém faz isso, velho. Vamos ver, cosseno de 20 graus. Cadê o cosseno aqui, tchê? 0,94, aproximadamente. Claro para todos isso? 0,94. Então está exatamente onde eu disse que estaria. Então cuidem. Por que minha sugestão é com essas coisas de inferir? Então vamos lá. Quando você faz uma inferência, você está dizendo assim, bom, eu tenho este valor, tenho este. O que eu quero está aqui no meio. Então eu preciso saber quem são esses. Então você tem que analisar, desculpem ser chato nesse aspecto, mas tem que analisar como é que, por exemplo, nesse caso, o cosseno se comporta. Como é que o cosseno se comporta? Ele começa lá no 90 negativo, ele começa um pouco antes, então ele vem adiantado. O seno começa no 0, bonitinho, o cosseno começa antes. Né? No intervalo de 0 a 90, o cosseno está caindo. Então, se ele está caindo, em 0 grau ele vale 1, que é o valor máximo, e em 90 ele vale 0. Então, de 0 grau até 90 graus, o valor vem caindo. Certo? 20 vem antes de 30. Se o 30 é 0,86, o de 20 é um pouquinho maior, porque o de 45 é 0,707 ou 0,7. Então eu vou caindo até chegar no 90 graus, onde o cosseno vale 0. Então você tem que analisar o comportamento dessas coisas todas. Isso vale para Enem, vale para tudo, certo? Então, aquilo que eu digo, quando se fala em Matemática 101, na verdade é uma reexposição de muitas coisas. Algumas coisas têm que ser sabidas, outras você vai aprendendo ao longo do tempo, certo? Então já falei bastante pro meu tamanho, vou voltar para considerações finais. Claro, para todo mundo, então nós teremos aí alguns encontros sobre o que é direto, mas já no final, faltando 5 segundos para o encerramento, ele vem incomodar. O que o senhor quer, direto? Quantas? Eu não vou falar isso para ele. Tá, vê quem quer, tá. Segundo ele, nós teremos 38 encontros de Matemática 101. Eu falei, ele mandou falar, eu falei. Agora, se não assistir todos os 38, eu não sei. Eu estarei aqui ao vivo e a cores para todo o Brasil, para todo o universo. Então, pensem, Matemática 101 é revisão de algumas coisas. Algumas leves, outras medianas e outras pesadas, como foi esse caso aí do cosseno. Certo? Tudo bem. Tem dúvida, escreva. Tem dúvida, grite, berre, esperneie, mande sinal de fumaça, mande, sei lá, tambor, pombo correio que estiver disponível. Certo? Mais nada, diretor? Mais nada. Então tá bom. Então eu vou e daqui a pouco eu volto. Ou não. Grande abraço. Fui!